E vamos E aí, a gente esperar mais. aguarda. Bem, a gente aguarda um pouco, já começamos. O que você acha? Eu acho que é bom esperar algumas pessoas entrarem, mais pessoas Tá, entrarem. tá bom. Acho que a gente já pode ir começando a se apresentar. O professor Paulo Vinícius falou que ele não tá ouvindo. Seria Vamos bom ver verificar. se mais um. Seria bom Gente, perguntar vocês estão conseguindo ver a gente? se ninguém respondeu. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Sim. Arthur, Glória. É, É, eu acho ó, que tá todo mundo ouvindo. tá Só. só o Paulo. Vamos É, começando a se apresentar. Aí a gente começa. tá certo. Então, gente, primeiramente, boa tarde ou boa noite. Eu não sei me localizar perto desse horário assim. Meu nome é Guilherme Martins. Eu faço parte do Diretório Central dos Estudantes do IFG e também faço parte do Cineclube Ismael e hoje eu vou estar fazendo essa mediação e também participando do debate com a professora. Pode ir, professora. Oi, que eu não consegui te ouvir. Você passou pra mim a fala? Vocês. Ah, tá Oi? ouvindo. Pode ir, professora. Agora Oi? eu que não te ouvi. No final eu não consegui te ouvir. Você passou a fala pra mim? Foi isso? Não? Pra fazer a apresentação? Sim. Tá, obrigada. Bem, então, antes de me apresentar, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né, do Cineclube Ismael Silva de Jesus. É a segunda vez que eu sou convidada para participar de uma atividade, para debater um filme. A outra vez foi com alguns documentários a respeito da temática indígena e a questão ambiental, mas foi presencial. Agora está sendo essa atividade live, né? Como eu havia falado anteriormente para o Guilherme, é minha primeira vez numa live, então é sempre um pouco diferente, né? Rola uma certa tensão, aquele medo de dar um problema técnico. Mas gostaria de mais uma vez agradecer ao Cineclube, aos participantes, ao convite, ao professor Paulo Vinícius também, que volta e meia me chama para participar das atividades. E me apresentar. Então, meu nome é Mariana, eu sou professora do IFG, da área de História. Dou aula tanto na licenciatura em História como no ensino médio integrado. E é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse filme tão emblemático, né? Tão famoso e controverso também, né? Em alguns sentidos, para algumas pessoas. Acho que podemos já então começar o debate. Você quer já começar com sua introdução? Tá certo. Então tá bom. Então eu começo. Valeu, obrigada, Guilherme. É, Antes de eu começar a falar do Bacurau propriamente, né, do filme, quando eu estava montando, pensando na minha fala para essa live e vendo o próprio filme, né, revendo ontem que eu assisti ele novamente para chegar a outras conclusões, né, refletir novamente sobre o filme, me veio algo que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é muito comum, né? Eu sou do Rio de Janeiro, apesar de morar em Goiânia, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E aqui existe algo que é muito recorrente, principalmente mais de classe média, que é
as pessoas atribuírem a todo o mal da violência na cidade, no estado, à questão da favela em si, a localidade da favela. Então, as favelas são vistas como a origem da violência, a origem do mal. E como resultado, ou melhor, e como solução para isso, é muito comum você ouvir pessoas dizerem que a solução para o problema no Rio de Janeiro era jogar uma bomba nas favelas, explodir, aniquilar completamente com a população das favelas, e com isso acabaria o problema. Então se resolveria toda a situação da violência no Rio de Janeiro. Esse tipo de fala, eu não sei se acontece em outros lugares, não sei se em Goiânia, não sei, Guilherme, você já ouviu alguma coisa assim, das pessoas falarem esse tipo de coisa em Goiânia? Tem, assim, algumas falas parecidas, assim, tipo, de mandar a polícia invadir esses bairros, assim, periféricos, ou jogar eles mais para longe, assim, do centro em si, para conseguir manter o centro ali só da população mais rica, assim. Eu acho que em todas as cidades, em todas as capitais principalmente, acho que é muito fácil escutar esse discurso, assim. Tipo de discurso, né? Pois é, porque é um discurso curioso, porque ele é extremamente violento e é uma prova máxima da falta de empatia, né? Você não consegue em nenhum momento se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do morador de favela. E sempre que eu ouvi esse tipo de discurso, pessoas comuns falarem isso como se fosse a coisa mais natural, falar, ué, tinha que tacar uma bomba mesmo na favela, explodir aquilo lá, matar logo todo mundo. É incrível a capacidade, ou melhor, a incapacidade dessa pessoa se colocar no lugar de um morador de favela, que poderia perfeitamente ser ela. Poderia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer uma das pessoas que está aí participando da nossa live. E eu pensei justamente nesse exemplo e nessa fala naturalizada, né, de jogar bomba nas favelas, para começar a reflexão sobre o Bacurau. Porque, para mim, o tema central do Bacurau é a questão da desumanização do outro. Né? Então, você pega seres humanos iguais a nós, iguais né, biologicamente, em sentimento, e você retira dele completamente a sua humanidade, porque só assim você pode fazer o tipo de violência que o filme retrata. Né? Então, você tem que transformar o outro em algo que não é humano. Para mim, esse é o centro da trama. É a temática central do Bacurau. A desumanização do outro e a transformação nesse outro em algo que pode ser completamente aniquilado, que é o que o filme mostra. Que são essas pessoas vistas como indesejáveis, né? Pessoas que não deveriam sequer existir, que é o que o filme coloca. Então, eles são descartáveis, eles não deveriam existir, eles podem servir como objetos do nosso entretenimento. E no caso do Bacurau, é uma coisa chocante, que o entretenimento é matar outros seres humanos. Então, é algo bem, né, assim, extremo. E aí, por sua vez, essa questão da desumanização, que é o central para mim, do filme, nos remete a um outro aspecto também, que é a relação do Bacurau com a conjuntura política que o Brasil está vivendo nesses últimos tempos. Então, como é que o Bacurau se relaciona com a conjuntura política brasileira recente? E não é à toa que antes mesmo do Bacurau ser lançado no cinema, ele foi muito alardeado, né? Falou-se muito, o Bacurau é um filme que vai discutir sobre a era Bolsonaro, né? Um filme que vai falar sobre o momento político que o Brasil está vivendo e elaborando uma crítica em relação a isso. E para mim, realmente ele vai por aí. Apesar de que muita gente, quando foi assistir o filme, esperava algo mais direto, né? Algo mais óbvio, algo que ficasse mais assim evidente, assim, aqui, olha, aqui é o Bolsonaro fazendo isso, o Bolsonaro fazendo aquilo. E não, o filme não faz isso. Mas, de fato, o filme está falando da conjuntura política. E é por isso que eu queria começar justamente com essa ideia da desumanização, que para mim é o central. E aí me remete a algumas frases, assim, que são grotescas. São frases completamente de desumanizar outras pessoas, associá-las a animais, mas que foram proferidas por aquele que hoje ele próprio gosta de se intitular dessa forma, né, o líder supremo da nação. Então, assim, por exemplo, quando uma pessoa diz, né, que
as minorias devem se adequam ou simplesmente desaparecem, né? Significa que se você é diferente, você vai ter que se adequar mesmo, você vai desaparecer, já é um caminho no sentido de não aceitar a existência do outro. Né? Então, isso já é por aí. Mas o grau de desumanização é cada vez mais evidente. Então, por exemplo, quando a gente pega frases, né, do nosso atual presidente durante ainda o período eleitoral, tais como quando ele se refere aos quilombolas e à população negra, que diz o seguinte: o afrodescendente mais leve no quilombo em que ele visitou pesava 7 arrobas, nem para procriadores serviam mais, né? Eu estou retirando 2 trechos aí dessa fala. Aí eu te pergunto, né, jogar aí pro Guilherme, quando a gente fala em arroba, tipo, 7 arrobas, a gente usa para fazer o que isso? Tipo, eu tenho 51 quilos, eu não sei quantas arrobas eu tenho. Não sei você. Você sabe quantas arrobas você tem? Eu não faço a mínima ideia. Mas é exatamente esse discurso, sabe? Tipo, isso dele falar que os quilombolas eram, tipo, dele se referir aos quilombolas por arrobas e tal, é mais como se ele comparasse mesmo os quilombolas a animais, porque até onde eu sei, são os animais que são pesados por arrobas, né? E é tipo isso. Exatamente. E tipo, é isso que a gente sabe que esse governo vem fazendo, sabe? Tipo, e isso, como você colocou bem, não foi uma frase depois que ele já foi eleito. Foi uma frase que foi feita durante o período de campanha. As pessoas que elegeram ele sabiam desses discursos de ódio, sabe? Sabiam, porque isso ele já faz desde o que? Ele tem 21 anos como deputado, 20 anos propagando esse ódio, sabe? Tipo, não é uma coisa que vem de agora. Uhum, exatamente. E você colocou bem, a gente usa isso, né, o arroba, para pesar animais. Né? Olha, ele até, Maria Tereza, ele até comentou que uma arroba equivale a 15 quilos, né? Então, arroba é utilizado para pesar animais, né? Não é utilizado para pesar seres humanos. E não é à toa que logo depois ele fala que esses homens, né, que pesavam muito, sequer serviam para procriador. A gente também não fala que nós procriamos, né? Isso se fala também em relação aos animais. Então, o que é esse processo, né? Você tira do ser humano a sua humanidade. Então, você transforma ele num animal, até porque nós, seres humanos, temos, no geral, né, a tendência a reduzir a importância dos animais em relação a gente. Nós nos sentimos mais importantes, né? Nós somos racionais e eles não é à toa que a gente come o boi e a gente não come outro ser humano. Então, a princípio, a gente, eu digo, né, exceto os vegetarianos, os veganos, a princípio comemos o boi, a menos que na Índia, né, como eles são sagrados, aí outra coisa. Mas, em geral, a gente come o boi, não vê algo como cruel nisso, né? Agora, se você associa um ser humano a um boi que você pode abater, que você pode matar, é mais fácil você ser violento contra esse ser humano, né? E ele faz isso em relação aos negros, aos quilombolas, e faz também, num outro trecho que eu peguei aqui também de... gente, cadê? Peraí. Sobre os indígenas, também, esse é mais antigo, na verdade, de 2008, ele fala em relação a um deputado indígena, ele diz que o deputado deveria ir comer capim ali fora para manter as suas origens, né? Então, mais uma vez, a associação ao animal, né? Então, mais uma vez, ele associa aquele ser humano a um animal para dizer que, olha, você não é humano, consequentemente, eu posso te tratar como um animal, e um animal é possível ser morto, é possível sofrer violência, que tá tranquilo. E é com esse tipo de discurso que ele vai naturalizando a violência em graus cada vez mais gigantescos, né? E aí, mais uma vez, a gente vê essa associação ao Bacurau, né? Em que o Bacurau é a violência elevada ao absurdo, né? Ao absurdo, é a violência que já não precisa nem sequer ser discutida, eles estão simplesmente matando por prazer, eles nem sabem por que eles estão matando no filme, né? Então aí eles matam a torta e direito. Como não pensar na fala presidencial em que ele dizia que o Brasil, para dar jeito, deveria se matar umas 30 mil pessoas, né? Tem que matar 30 mil para melhorar. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. O importante, né, é matar, é se livrar do diferente, é se livrar do outro. Né? Ou seja, é essa necessidade de eliminação completa de qualquer diferença, né? A incapacidade total da empatia. Eu acho que o Bacurau é bem isso. Eles não conseguem em nenhum momento pensar
que aqueles seres humanos são seres humanos como eles, né? Então eles entram lá e exterminam esses seres humanos, né? O que você acha em relação a isso, Guilherme? Cara, a gente consegue perceber essa semelhança do discurso do Bolsonaro em relação aos quilombolas e os indígenas, que era basicamente o mesmo discurso que, por exemplo, o Hitler usava, que ele pregava aquela ideia de que a raça ariana era melhor, e aí colocava os judeus como inferiores e assim como animais, para ter o motivo da população falar, olha, eles não merecem direito, sabe? Tipo, buscar o apoio daquela parcela da população que tipo, tá ali com aquele ódio guardado dentro do armário e tá caçando um jeito de se espelhar em algum político para tentar tocar o terror, como é o que está acontecendo hoje, sabe? E a gente pode até correlacionar isso com uma cena muito importante do filme, porque no começo tem dois brasileiros lá que eles também estão participando daquele grupo de forasteiros que chegam em Bacurau. Só que quando esses dois eles matam dois moradores lá de Bacurau, tipo, você percebe que o jeito como os outros começam a tratar eles é diferente. Tanto é que eles acabam morrendo por causa disso. Porque eles se consideravam brancos, mas nasceram na América Latina, nasceram no Brasil, que é um país que vem de muita mistura de várias raças, sabe? E aí também outro momento muito importante é no momento onde aquele alemão, ele mata os próprios amigos dele no final, que é tipo, a gente chegar a perceber que os americanos e os estadunidenses se achavam melhores que os brasileiros, mas que no final, no julgamento daquele alemão, eles também eram a mesma coisa, porque o alemão deixa bem claro durante todo o filme que ele nunca mataria alguém que fosse igual a ele, sabe? E aí ele mata sem problema os amigos dele e os americanos, colocando um ponto ali importante que, tipo assim, toda a América foi colônia. Toda a América tem essa mistura de raças, sabe? Acho bem importante frisar isso. Eu acho interessante essa sua comparação que você faz, né? Porque algumas pessoas consideram um tanto indevida essa comparação do Bolsonaro ao Hitler. E eu discordo, eu concordo com você. São muitas características semelhantes. É lógico, a gente vive num momento histórico distinto, em situações distintas, mas a gente vê tantas semelhanças. E uma delas é essa que você colocou, essa necessidade de desumanizar, né? Essa comparação que ele faz até com os animais, que era bem comum no nazismo, né? Chamar os judeus de barata, essa associação, realmente, essa necessidade de pegar o adversário, ou no caso o inimigo, né? Essa ideia de também o tempo inteiro criar inimigos que precisam ser eliminados, que precisam ser combatidos, inimigos, né, que vão ser vários, é o quilombola, é o indígena, é o homossexual, é a pessoa de esquerda, que cada vez abrange mais, né, o que é ser esquerda a partir da perspectiva bolsonarista, que passa por essa necessidade de desumanizar mesmo. E não é à toa que o Bolsonaro recebeu a alcunha, se não me engano foi num jornal australiano, né, que chamou ele de Hitler tropical. E eu acho muito bem colocada essa observação, né? Bem um Hitler tropical. Então, acho que é bem por aí. E aí, uma outra questão que eu pensei também a respeito do filme é o diálogo que ele faz com outras produções recentes. Porque, ultimamente, a gente tem visto vários filmes, vários livros, várias produções literárias, cinematográficas, que remetem a situações distópicas. A gente teve alguns muito famosos, a gente teve o Coringa, Parasitas, Bacurau, a gente tem o seriado Conto da Aia, todos eles imaginam situações bastante distópicas, né? Ou seja, o contrário da utopia. Né? Então, se a utopia seria um mundo ideal, um mundo perfeito, de harmonia, de paz, a distopia é aquela coisa Mad Max, né? Que por sinal é outra distopia também, que é o terror total, absoluto acontecendo. E aí, assim, não sei, o que você acha? Por que você acha que a gente está vivendo num momento, assim, de tantas produções de distopias? Que tipo de coisa você acha que está acontecendo que faz a gente ter tanta produção sobre esse tipo de tema? Tipo, eu acho que é importante, por exemplo, a gente observar que nesse momento onde como você colocou, essas distopias elas estão sendo muito criadas,
é porque eu acho que se assemelha muito, por exemplo, é claramente uma distopia, é algo que a gente não está vivendo, mas são discursos, por exemplo, como você colocou no conto da Aya sobre colocou o conto da Aya, que é sobre a série se passa sobre tipo os Estados Unidos que por exemplo perdeu alguma guerra, não me lembro direito, e aí agora foi construído com uma sociedade totalmente religiosa. Por exemplo, Bacurau, são filmes que eles pegam esses tópicos políticos muito importantes, que se assemelham hoje com a nossa sociedade. Por exemplo, a religião está, sim, muito em alta no Brasil, ela está dentro do governo, tanto é que Bolsonaro foi eleito com esse discurso de Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, tanto quanto essa questão do racismo, da xenofobia, que é também assuntos que a gente tem no nosso cotidiano, sabe? Eu acho que é uma ótima tacada eles pegarem esses tópicos e pegarem esses temas e fazerem esses filmes distópicos, porque aí separando esses temas da nossa realidade, colocando eles em outra realidade, faz as pessoas acabarem refletindo mais, porque se fosse colocasse um filme na nossa realidade, às vezes eles tipo, ai, não vou discutir porque isso é pauta esquerdista, que é muito que os bolsonaristas gostam de usar. Mas colocando isso em filmes distópicos, eu acho que ainda força mais as pessoas a refletirem, sabe? Sim, com certeza. E eles são também sinais do nosso tempo, né? Porque, assim, eu sou um pouco suspeita para falar sobre esse tema, porque é justamente a minha área de especialização, de pesquisa, que é a questão dos movimentos sociais, as utopias, as ucronias, que eu não vou entrar no caso porque demoraria muito tempo para explicar, mas também as distopias, né? Porque a gente vive, isso é fato, um momento de muita instabilidade. Infelizmente, né? Parece que só piora. Não bastasse já a nossa instabilidade política, no caso brasileiro, mas mundial também, a gente tem todas as circunstâncias que tornam a nossa vida muito incerta. Seja essa questão do crescimento do autoritarismo no Brasil, seja a crise ambiental, climática que o mundo está passando, a gente não sabe nem por quantos anos o ser humano é capaz de sobreviver na Terra, dependendo do rumo que as transformações climáticas tomarem. Algo que até é questionado por esses bolsonaristas, né, por Trump e outros líderes dessa tendência autoritária e negacionista do mundo atual. E acho que tudo isso, toda essa circunstância de instabilidade, de incerteza, toda essa turbulência gera um certo terror. E nesse momento de que as pessoas estão apavoradas, há uma tendência a tanto você imaginar um futuro apocalíptico, um futuro terrível, distópico, né? Um futuro muito assustador, bem Mad Max, como você também tentar imaginar uma sociedade diferente, modificada para melhor, né? Que seria a ideia de uma utopia. E o que eu acho interessante do Bacurau é que ele é um pouco as duas coisas. Ele é mais uma distopia, né? O Bacurau é uma coisa assim horrorosa, um mundo assim, uma situação bem complicada, mas ele apresenta ao final alguma solução, ainda que provisória, ainda que seja uma mera sobrevivência, né? Porque aquelas pessoas ali, elas estão lutando para sobreviver, elas estão lutando contra o total aniquilamento delas. E nesse sentido, sim, eu acho que o Bacurau expressa muito o nosso tempo e esse desespero que leva a pensar assim, o que é a distopia, né? Como é que elas são essas distopias? Você deu o exemplo aí do conto da Aya, né? O Handmaid's Tale, né? Alguém colocou aí na observação, né? Que muita gente conhece só pelo título em inglês. O conto da Aya, ele expressa, como você bem colocou, uma tendência possível. É lógico que é exagerado, talvez, né? A gente está num momento da história que parece que o exagero vira real, né? A gente pensa, não, isso nunca seria possível, como a gente chegou nesse ponto? E aí vai chegando, né? Então, às vezes dá até uma sensação de que, sei lá, é possível que aquele cenário totalmente apocalíptico do Handmaid's Tale, pelo menos apocalíptico para nós mulheres, né? Se concretiza em algum nível, né? Então, a distopia, ela é isso, é você projetar num futuro próximo tendências do presente que você vê como muito ruins, né? Então, no caso do Bacurau, ele está projetando ali uma série de coisas que está acontecendo no Brasil, a relação de subserviência
total com os países poderosos, né? A total exclusão das populações pobres, desfavorecidas economicamente, a exclusão das pessoas que são diferentes, que, né, têm orientação sexual diferente, as pessoas negras. Então, tudo isso está ali colocado como uma tendência, e o Bacurau seria o momento em que essa tendência horrível se materializa. Então, é a distopia. Então, a distopia é tipo assim, a imaginação sobre o rumo terrível que o mundo pode levar se as coisas seguirem por um caminho que a gente vê como perigoso. Então, acho nesse sentido, realmente o Bacurau é a expressão dessa conjuntura, esse medo de que aquilo se aprofunde. E a nossa experiência é qual, né? Aí jogo de novo para você a bola, Guilherme. A nossa experiência, o que você acha? É de aprofundamento disso ou não? O que você considera? Pera. Eu não consegui entender direito, tá travando. Não, eu quis dizer assim, porque a distopia ela expressa, né, uma ideia assim do tipo, tá acontecendo algo muito perigoso, algo muito ruim na sociedade. Se isso continuar, vai levar a gente para esse terror, para Bacurau, Aniquilação, Mad Max, Conto da Aia, né, vai levar a gente para isso daí. Você acha que existe o risco, a gente está caminhando em algum nível para isso, para uma distopia? Como você colocou, tipo engraçado, porque a gente sempre nessas distopias a gente acha que é tipo um mundo totalmente paralelo, que isso nunca vai acontecer com a gente. Mas é tipo, por exemplo, a cada dia que passa a gente percebe que a gente vai chegando perto disso. Por exemplo, em Bacurau a gente consegue perceber tipo coisas muito fortes que acontecem no nosso cotidiano. Por exemplo, o prefeito que vai no começo do filme só para pedir voto e depois some e aí acaba vendendo a cidade lá para os estrangeiros, porque é isso que a gente, por exemplo, a gente está vivendo no nosso governo atual. Ele amou pedir voto, mas e agora está literalmente puxando o saco do Trump e tipo numa babação de ovo terrível. E é triste a gente acabar percebendo que essas distopias elas estão se encaixando na nossa realidade, sabe? Por exemplo, como a religião agora no governo e coisa do tipo. É triste, mas eu acho que tipo, não chega tanto, não acho que não chega àqueles cenários, mas acho bem provável que a gente se assemelhe muito com eles, como já estamos, né? Isso é que é o assustador, né? Isso que eu acho que as distopias elas servem de alerta pra gente, né? Meio que assim, olha, cuidado. Se continuar por esse rumo, a coisa pode ficar horrorosa. A gente pode viver aí em Gilead ou em Bacurau ou algo assim bem, bem terrível. Então, acho que essa me parece ser a intenção dessas obras artísticas, seja na literatura, no cinema, que trazem esses cenários distópicos, né? Então, acho que essa é uma questão que eu pensei, acho bem interessante aí do filme. Um outro ponto que eu gosto demais aí, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa, eu queria falar um pouco da relação do Bacurau com outro filme do mesmo diretor, né? Que por exemplo, uma das coisas que eu acho legal do Kleber Mendonça, né, que nesse filme ele é dirigido tanto pelo Kleber Mendonça como pelo Juliano Dornelles, e o Kleber Mendonça tem vários outros filmes famosos que ele dirigiu, e dentre eles o Aquários. E tem uma cena no Aquários que eu acho bem interessante, que eu vejo um certo paralelo aí no Bacurau, que eu não sei, não gosto muito de dar spoiler, mas vou acabar dando. Que é uma cena assim numa praia, e em que nessa praia tem várias pessoas se preparando para fazer uma aula de yoga. Quando a gente pensa numa aula de yoga, que tipo de pessoa a gente imagina frequentando uma aula de yoga? O que você imagina, Guilherme? Pensa o perfil, assim, a cara de Ai, alguém que vai fazer isso. eu odeio fazer essas coisas, mas, tipo, claramente é uma pessoa, tipo, Estereótipo mesmo. branca, estereotipar, basicamente uma pessoa branca, loira, cabelinho amarrado ali, aquelas, aquelas roupas de ginástica, coisa básica, assim, de yoga. Pois é, a gente tem meio que um A imaginário, né? gente, Já, que tipo de pessoa que é uma pessoa que vai fazer yoga. Né? Normalmente é uma pessoa numa condição social mais parecida, né? sim, classe média alta.
que aquelas pessoas que têm geralmente uma babá para cuidar dos filhos para que ela consiga ir fazer um yoga, um negócio assim. Exatamente. A gente tem, então, é um preconceito, no sentido que é uma ideia preconcebida, né? Então, a gente tem essa imagem de uma pessoa que faz yoga. Uma imagem já preconcebida. Então, e o filme trabalha muito com isso. O que acontece? Eu vi esse filme, né? Eu vi Aquários no cinema. E aí, o que Aquários faz, né? Que é uma jogada muito interessante desse diretor. Ele coloca na praia pessoas com esse estereótipo próximo do que você falou, se preparando para começar uma aula de yoga. Então, eles estão lá se preparando para fazer o yoga. E aí, daqui a pouco, chegam vários jovens negros e entram ali no meio dessas pessoas que estão se preparando, essas pessoas com estereótipo, né? Brancas e tal, se preparando, mais velhas, a maioria, se preparando para fazer a aula de yoga. E chegam várias pessoas jovens, negras, com roupas assim bastante alternativas, meio estilo hip hop, uma coisa que você não encaixa muito, né, com o yoga. E aí, o que aconteceu no cinema? Um cinema que eu tava numa região assim, bem classe média e tal, as pessoas ficaram, fudeu. O que eles pensaram? Vai ter um assalto. Esses jovens estão entrando aí para assaltar essas pessoas. E na verdade. Estão na praia de novo. Oi? Eles devem ter pensado, vai ter arrastão na praia de novo. Exato, rapaz, exatamente isso. Eles pensaram, vai ter um arrastão na praia. Só que o que esses jovens estavam indo fazer? Yoga. Eles estavam indo participar da aula de yoga na praia. Então, assim, e eu achei muito interessante aquilo ali, como que o diretor brincou com o preconceito das pessoas. Porque na hora as pessoas pensaram, e alguns falaram no cinema, fudeu. E aí, ele muda ali, ele vai e quebra a pessoa. Tipo assim, rapaz, olha só, não foi isso que aconteceu, né? E no Bacurau ele faz algo muito parecido também. Uma cena que eu acho bem interessante é a cena do drone. Aquela cena em que tem aquele homem, né? Que ele é um homem mais velho, um homem aparentemente sábio, que tem conhecimento das ervas e tal, mas que, a princípio, no estereótipo da sociedade, né? Seria um homem do interior, ignorante, cheio de crendices, né? E aí esse homem, ele tá passando lá com a motinha dele e ele vê um drone que tem uma cara de OVNI, de um objeto não identificado, uma mini espaçonave, algo assim alienígena. Qual que é a tendência inicial das pessoas? É pensar, opa, ele olhou e achou que era um alienígena. E aí, beleza, parou aquela cena. Posteriormente, ele aparece novamente e ele fala, eu vi um negócio lá que parecia um negócio alienígena, mas é óbvio que eu sei que era um drone. Ou seja, mostrando que, olha, de ignorante aquele povo não tem nada. E eu acho que isso é muito interessante, que o tempo inteiro ele humaniza as pessoas que a nossa sociedade, em diversas circunstâncias, quer desumanizar. Isso eu acho que é um ponto muito interessante do Bacurau. Ele torna aquelas pessoas, a prostituta, a população do interior, não o estereótipo da ignorância, o estereótipo do atraso, mas humaniza e mostra que são pessoas como qualquer outra, com capacidade de crítica, capacidade de racionalizar, capacidade de perceber a complexidade da situação, capacidade de, inclusive, perceber que eles estavam prestes a sofrer uma violência. Eu achei isso bem interessante. Tem dois pontos muito importantes que eu lembrei agora com essa fala sua. A primeiro é de quando o prefeito chega a primeira vez lá na cidade, que aí ele acaba pegando uma menina que fazia o programa lá na cidade, e ele coloca dentro do carro dela e ela meio que já tá acostumada, né? Até fala que ele já judiou dela demais e tal. Aí um ponto muito importante é a fala da... Nossa, eu esqueci o nome da personagem agora, mas que era a médica da cidade, que ela chega no carro do prefeito e fala, não se esqueça que puta também vota. É muito importante essa fala, porque, tipo assim, algumas pessoas não podem ter entendido, mas é exatamente isso, sabe? Tipo, toda essa parcela da população, que principalmente os conservadores fizeram questão de ofender, que eram as prostitutas, os negros, os gays. É bom lembrar
que eles também voltam, sabe? Eu acho que essa foi a crítica que o autor queria trazer, o diretor queria trazer pro filme. E outra parte importante disso que você falou é que você percebe desde você percebe no filme que tem algumas partes nele que já dão indícios de que o povo ali na cidade, ele realmente, por exemplo, ele tipo é um povo amistoso, mas se você mexer com eles, eles acabam sendo perigosos. Tanto a placa da cidade lá que fala Bacurau, se for, vai em paz. Quando você chega ali, mais ou menos na entrada, que tem aqueles carros da polícia já todo cravado de bala e tal. E também uma parte muito importante que é quando os dois brasileiros que entram, que estão junto com os forasteiros e entram dentro do bar, a mulher pergunta por que o nome da cidade é Bacurau e tal. Aí a dona do bar responde, é porque Bacurau é um pássaro e tal. Aí ela até brinca e fala, ah, mas esse pássaro não está extinto. E aí ela fala, não, ele só sai à noite, mas ele é muito bravo. E é exatamente isso. É exatamente isso, sabe? Tipo, ela meio que querendo satirizar, e até tipo, não só o pássaro, mas toda aquela população que vive ali, como se fosse a ideia de que aquele nordestino arretado, sabe? Ela tivesse sumido e só estivesse sendo usada, por exemplo, pela TV e pela grande mídia para fazer uma satirização do que seria o povo do Nordeste. E ela se coloca ali e fala: não, mas a gente não sumiu, a gente está bem aqui e a gente é bem bravo e a gente vai lutar. Acho essa parte do filme muito importante. Sem dúvida, não, e achei a sua fala assim realmente perfeita. Eu estava justamente pensando em abordar essa temática sobre a questão da violência. Porque quem é violento, né? Eu acho que é isso que você está trazendo. Quem é o violento aí na história? E aí eu me recordo quando eu assisti o Bacurau pela primeira vez no cinema, eu confesso que eu fiquei um pouco incomodada no final, assim, com uma sensação de, mas o Bacurau, ele tem muito esse negócio da idealização do cangaço, da idealização da violência. E assim, nós enquanto, né, pesquisadores, a gente sabe que o cangaço não foi o que muitos pensam, né? Que muitos pensam no cangaço quase como uma versão brasileira do Robin Hood, justiceiros que roubavam dos ricos para dar para os pobres. E isso não é verdade. No entanto, houve sim, inclusive na tradição do próprio Nordeste, né, vários grupos que reagiram à violência que eles viviam e de forma armada, inclusive, né? Então, algo muito semelhante aí ao Bacurau, o caso de grupos messiânicos, o movimento de Canudos, né, o famoso movimento lá de Canudos, do Belo Monte, Antônio Conselheiro. Então, a gente percebe no filme toda essa referência a esse passado, e é bem isso que você falou. Não é uma violência, acho que alguém também comentou aí eu fico observando, te ouvindo e lendo também os comentários ao mesmo tempo. Então alguém colocou assim, não é uma violência gratuita, não é uma violência que desumaniza o outro e faz do outro mero objeto, ou no caso, né, tratado como um animal que pode ser abatido. É uma violência que é uma resistência contra o total aniquilamento. Eles têm que reagir àquele terror ali que está colocado. E eles estão sofrendo várias violências, né? Eles estão sofrendo a violência da falta d'água, que está colocado também desde o início do filme, né? Eles não têm mais acesso à água. A água foi represada, está sob controle, o prefeito não libera, o prefeito está lá sempre fazendo o jogo dos poderosos, né? Não está fazendo o jogo deles, e eles não têm acesso à água. Eles estão sofrendo uma violência, sofrendo várias violências, até o momento em que o Bacurau, esse animal, né? esse pássaro noturno, ele vai reagir, ele não vai engolir calado toda essa violência que ele está sofrendo, né? Então, acho que na segunda vez que eu vi esse filme, eu fiquei menos, assim, incomodada com uma certa idealização da violência e mais, assim, percebendo como realmente eles agem como uma última alternativa. Olha, ou a gente vai morrer ou a gente se defende do extermínio que está sendo imposto contra a gente. Ainda que em algum nível, eu acho que o filme também trabalha uma certa naturalização, né? Tem aquele cara, o Acácio, que a gente não sabe muito bem o que ele é, se ele é assaltante, o que é aquele personagem, né? Alguns personagens ficam meio nebulosos, e é de propósito que eles ficam meio nebulosos, mas na hora H
para sobreviver, junta todo mundo, né? Junta os guerrilheiros que estavam lutando pela questão da água, com esse Acácio, que a gente não sabe muito bem qual é a relação dele, mas fica subentendido que é alguma coisa criminosa, com a médica da cidade, com o professor, com as prostitutas, junta todo mundo que está tomando assim um monte de pancada de todo lado, e eles se juntam porque agora é tudo ou nada. Se a gente não se juntar, a gente não vai sobreviver. Então, acho que é bem interessante essa questão, né, da violência. E aí, não é à toa que eles usam uma música do Vandré, né, que tem até o trecho que eu anotei, que eu achei bem interessante, que no finalzinho, assim, terminando o filme, fala: se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Eu achei bem... Ou seja, a inevitabilidade da violência naquele ponto. Essa música passa na hora que eles estão colocando... Ali no finalzinho do filme, quando eles acabaram de colocar o prefeito no burrinho, né? Uhum. Acho interessante agora, como falta 20 minutos para acabar, para encerrar o debate, a gente abrir para as perguntas, né? Você concorda? Então é isso, gente. Fez qualquer pergunta, perguntem aí. Se eu não conseguir responder, eu jogo essa bomba para a professora. Mas a gente tá Vamos aqui. ver. Não sei se tem já algumas perguntas aqui, vamos ver. Acho que ainda não vi, acho que vi mais comentários, não sei se tem alguma pergunta. Não, é só comentários, inclusive falando sobre isso. Como... então, é como ainda não tá chegando pergunta, a gente pode ir meio que tocando debate, aí quando chegar uma pergunta, a gente Acho que tem uma vai. pergunta. Acho que, peraí, não sei se tem uma pergunta aí. Pode afirmar Vamos que ver. vocês estão em espaço. Até parece. É um espaço em disputa. Né? Tem já duas, temos já duas, três perguntas já. Vamos ver, peraí, Bom, quatro, peraí. Vamos começar pela primeira, que eu acho que é do Bruno. Né? Pode afirmar que o sertão é um espaço em disputa. Quem quer responder, Guilherme? pode ir, professor. Se quiser, depois, se precisar, eu posso complementar aqui. Pode afirmar Não que consegui te ouvir. se a senhora quiser, pode responder ela. Eu posso responder também, se você quiser, preferir. Tanto faz, eu posso também responder. Pode ser, se você quiser, pode. Que a gente tem ainda várias aí pela frente. Vamos ver. Não, sim. Pode responder essa, eu respondo a da Gabriele e da Tá. Sara. Então tá bom. Então eu vou Não, responder da aí a Sara, pergunta a do Sara é Bruno. diretamente. Tem mais algumas ainda aí. Então eu vou tentar responder bem breve, né? Eu não entendi quanto tempo a gente tem, mas pelo que você falou é pouco, né? Então eu vou falar bem rapidamente. Sobre a pergunta do Bruno, 15 minutos. certamente. Oi? Quanto tempo? 15. 15 minutos? Opa, então vou ser bem breve. Então, sobre a pergunta do Bruno, né? Não sei se eu junto mais alguma outra pergunta, então. Deixa eu ver. Personagem, não tô conseguindo enviar a pergunta. Tá, então, Oxi, peraí, gente. Eu tô meio enrolada aqui. Eu vou responder a princípio a pergunta do Bruno, né? Se posso afirmar que o sertão é um espaço em disputa, eu acho sem dúvida, né? Sem dúvida, é um espaço em disputa e o filme demonstra isso muito claramente. Quando mostra a figura do prefeito, eu acho que ele mostra um lado aí da disputa, a disputa em torno dos recursos naturais, a disputa em torno da água pelos poderosos versus aqueles que estão tentando ali resistir contra o controle da água, que aparece na figura dos guerrilheiros, e a disputa que está para além do próprio Nordeste, né? Que aí vem essa disputa do Sudeste com o Sul-Sudeste, né? O Brasil está dividido naquele momento,
Parece que já é um cenário pós uma guerra civil, que eu espero que não nos aconteça, mas é algo que está também colocado aí entre as distopias que a gente pode enfrentar nos próximos anos, né? Então, ali já aparece essa disputa também interregional, mas dentro do próprio Nordeste a gente vê esses grupos em disputa. Eu colocaria ali, por exemplo, o lado dos poderosos ligados ao prefeito, que é, na verdade, um serviçal desse lado, e o lado dos oprimidos, que é todo mundo de Bacurau. Vai responder as outras duas? Ah, sim. Tava tentando acompanhar lá em cima, lá embaixo, aí vou voltar lá pra cima. Pera. É, Qual parte do filme vocês acham mais marcante? Da pergunta da Gabriele. A parte do filme que eu acho mais. Tem várias, na verdade, porque em si o filme é todo marcante, né? Mas uma das partes mais marcantes realmente é tipo a parte que o Lunga, por exemplo, chega na cidade, onde ele é tão muito bem recebido e tal, porque as pessoas começam a acreditar nele, toda a confiança de da salvar a população daquilo que estava acontecendo, que eles não sabiam de onde estava vindo o ataque, de quem estava atacando e tal. Acho muito marcante. Na parte do final, onde todos, naquela parte onde eles se preparam, até mostra todo mundo colocando aquele poderoso psicotrópico na boca ali para enfrentar os inimigos e tal. Acho essa parte, acho que é a minha preferida, acho que é bem marcante. qual foi? Professora? Eu vi que tinha uma pergunta para mim, que eu não sei se eu vou conseguir responder, foi a da Sara. Ela perguntou a respeito do filme fazer uma crítica aos remédios e à indústria farmacêutica, né? Que tem essa questão da produção própria de remédios e tem também aquela crítica no momento que a Domingues vai e joga fora o remédio tarja preta. Eu creio que sim, que tem uma crítica ao uso principalmente desses remédios controlados e que anestesiam, né, as pessoas. Eu acho que tem ali uma certa crítica, mas eu acho um tanto indireta. Eu, pessoalmente, confesso que eu nunca entendi muito bem a questão do psicotrópico ali no filme, o significado dele ali. Eu nunca consegui captar tão bem. Por que o psicotrópico aparece ali com esse uso? Eu nunca consegui captar muito bem. Então, acho que essa é como uma limitação minha. Não entendi muito bem em que sentido ele se encaixa, né? Aí teve uma outra pergunta. Deixa eu ver. Acho que para mim diretamente foi essa. Não sei se o Guilherme quer ir respondendo as outras, tá cheio de perguntas. Isso. Pera, vamos ver. Qual personagem vocês acham mais envolvente e por quê? Cara, eu sou suspeito pra falar. Mas, tipo assim, dois personagens que eu achei que são os melhores é a Domingas, que eu tinha até esquecido o nome dela naquela um pouquinho passado. Mas a Domingas é muito importante para tudo que acontece, mas também o personagem, o mais que me marcou mesmo é o Lunga, e por toda essa questão dele ser uma pessoa. De ser uma pessoa LGBT ali no meio do Nordeste, que era uma área que todo mundo, geralmente, quando é retratado, é aquela pessoa mais, assim, bronca, sabe? Antiga. E aí a gente vê um personagem que é LGBT, que é um personagem que é, tipo, meio que convocado para salvar a cidade, para ajudar a cidade naquele período, sabe? Para mim, por ser LGBT, é um personagem que me marcou muito. Gente, tem tantas perguntas que eu confesso que eu tô ficando um pouco desesperada. Vou tentar falar muito rapidamente, né? O Thiago, colega meu aí das antigas, foi colega meu do ensino médio, eu acabei de ver ele aí, presente aí na live. Valeu, Thiago, saudade sua, rapaz. Sobre o psicotrópico, eu meio que já respondi, né? Que eu não sei muito bem qual era o significado. Você perguntou justamente isso. Sobre o museu e por que da moradora convidá-los para entrar, eu acho que é um pouco de mostrar esse orgulho, essa valorização de quem eles são, essa valorização da identidade. E aqueles dois brasileiros do Sudeste não conseguem reconhecer isso, não veem como valoroso, e é por isso que eles não querem entrar no museu. Mas no final, os estrangeiros, os estadunidenses, eles entram no museu de qualquer jeito,
E aí eles vão ter que reconhecer na marra, né, essa capacidade de reação das pessoas, porque eles pegaram as armas que estão no museu e o museu ali, a história virou presente. É como eles pegam esse uso do passado, essa herança de resistência, e eles tornam essa resistência presente. Então, eles estão se valendo do passado, né? Estão trazendo o passado, tornando o passado presente. Então, por isso a presença do museu no filme eu acho muito forte. Eles resgatam esse passado. E aí teve uma observação que eu achei bem interessante, não sei se eu estou com medo um pouco do tempo, da Maria José, sobre qual seria a diferença, né, da frase do Vandera de que alguns teriam que morrer e dos 30 mil do Bolsonaro. Realmente, assim, essa frase poderia ser interpretada tipo assim, para fazer o bem, né, tem que matar, não importa o quê. Mas no caso do filme, eu acredito que essa necessidade da morte é uma morte que eles estão fazendo em termos de defesa, né, de autodefesa. Eles estão sendo atacados. Então, eles estão sendo atacados, eles vão ter que se defender, inclusive matando, né, que é o caso que acontece ali no filme. Ou eles matam ou eles vão ser mortos. Eles estão se defendendo, né? Então, acho que nesse sentido, lógico que a fala do Vandré poderia ser destacada, interpretada de uma outra maneira, como se para fazer obter um determinado resultado, você pode fazer qualquer coisa, né? Mas acho que não é essa a ideia do filme, de que pode fazer qualquer coisa. Sobre o poderoso psicotrópico, eu tinha visto, acho que sobre um comentário até dos próprios diretores, falando que o psicotrópico ele talvez não se tratasse de uma droga, mas sim de, por exemplo, tanto quando a pessoa entra em Bacurau, quando eles vão se preparar para enfrentar o inimigo, eles tomam. Eu vi um dos diretores, eu não lembro qual deles agora, comentando que talvez isso seria tipo eles tomando meio que o espírito de Bacurau, sabe? Uma coragem, tomando aquilo que meio que representava toda a cidade, sabe? Quanto ao Uhum. museu, eu ligo muito àquela parte que eu estava falando sobre os sinais que o filme dá, avisando que o povo poderia ser perigoso, sabe? Tipo, a mulher toda hora, principalmente quando os estrangeiros chegam, ela fica, vai no museu, vai no museu. Porque é muito parte, tipo, a história deles toda lá, sabe? Toda aquela ligação com o cangaço, as armas, tudo tava lá. Eu acho que é mais um aviso do que poderia vir se eles realmente enfrentassem, sabe? Professora, falta 7 minutos, eu acho que a gente já pode ir para as Tem que considerações encerrar, né? finais. Então tá certo, né? Então agradecer, né? Agradecer aí ao pessoal que teve aí presente. Teve algumas perguntas, infelizmente, a gente não conseguiu responder. Eu vi que o Gustavo fez uma pergunta, mas parece que não deu o número de caracteres, ele não conseguiu chegar ao final. Não sei se eu tentei pegar o máximo das perguntas que deu para eu ler, mas é meio difícil, eu também sou meio inexperiente nesse negócio de live. Mas a gente tentou. Então, agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer mais uma vez a presença do Guilherme, foi ótimo, né? Acho que esse nosso bate-bola aí, né? Gostei muito, agradecer a todos vocês, aos organizadores do Cineclube, ao professor Paulo Vinícius, que está sempre agitando as coisas, sempre me mantendo informada. Então, da minha parte é isso, jogo aí para o Guilherme fazer os agradecimentos e valeu, pessoal. Agradecer também a participação da professora, ela trouxe um debate maravilhoso e brilhante. Adorei esse jogo aqui também de bate e volta, me ajudou muito. No começo eu estava muito nervoso, estava até um pouquinho tremendo aqui, mas a gente conseguiu sair bem, acho, né? Pedir desculpa mesmo por não conseguir responder todas as perguntas. Foi tipo, a gente foi debatendo e quando viu já estava um pouquinho sem tempo. Também agradecer a todo mundo que participou da live, em nome do Cineclube, né? Cineclube Ismael. Dizer que toda quarta tem uma sessão. Lembrem-se de participar das nossas sessões. Toda quarta a gente debate um filme novo. Eu esqueci agora qual vai ser o filme da próxima quarta-feira, mas com certeza vai ser muito bom. Eu espero que todos venham. E é isso. Obrigado a todos. Valeu, gente. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.